Hello guys, long time no see. Vamos ver hoje a segunda parte do Simple Present Tense. Vamos continuar os nossos estudos. Hoje nós vamos aprender a negative form, como fazer a negativa no Simple Present. Como nós vimos na nossa última aula, para fazer a afirmativa, só a terceira pessoa do singular é que é diferente das demais. Na terceira pessoa do singular, se vocês sentirem necessidade, assistam o vídeo anterior. Quando for he, she e it, o verbo vai ganhar um S. E é só isso que muda, né? Porque nas demais pessoas, a forma do verbo é igual àquilo que a gente chama de forma base, que, como eu mostrei para vocês, é o infinitivo do verbo sem aquela partícula to. Então, apenas na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, tem uma pequena alteração. Nas demais pessoas, é tudo a forma base que forma o simple present. Na negativa, também não vai ser diferente. Apenas na terceira pessoa do singular vai haver uma pequena diferença que a gente tem que prestar atenção. Nós vamos começar aprendendo com aquilo que não é diferente, né? Vamos deixar a terceira pessoa do singular para depois. Então, quando o sujeito for I, eu, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou elas, ou algo que corresponda a isso, às vezes eu não escrevo eles, eu escrevo João e Pedro, Maria e Antônio, né? Mas corresponde a eles. A gente forma a negativa usando don't antes do verbo. Simples assim. Então, vamos observar os exemplos. A menininha está dizendo, ó, I don't live in an apartment. I live in a house. Olha a frase afirmativa. I live, forma base, in a house. Eu moro em uma casa. Então, aqui na negativa, I don't live in an apartment. Simplesmente colocamos um don't antes do verbo e formamos a negativa. Não é fácil? Outro exemplo. Olha o que a menininha está dizendo. We don't have a dog. We have a cat. Ó, afirmativo, ó. We have a cat. Nós temos um gato. Verbo na forma base, ó, para formar o simple present. Na negativa, simplesmente colocamos um don't antes do verbo have para formar a negativa. Então, ficou we don't have a dog. Nós não temos um cachorro. We have a cat. Olha essa. They don't ride a motorcycle. They ride a bike. O verbo ride é o verbo andar no sentido de andar a cavalo, andar de moto, andar de bicicleta, nesse sentido, né? Então, ó, they don't ride a motorcycle. They ride a bike. Eles andam em uma bicicleta, eles andam de bicicleta, né? E aqui na negativa, they don't ride a motorcycle. Eles não andam de moto. Ó, o don't antes do verbo para formar a negativa. Não é moleza, gente? É bem fácil, né? Só vai ter uma pequena mudança quando for he, she, it. Mas também não é difícil. É só prestar atenção. Então, vamos lá? Quando o sujeito for he, ele, she, ela e it, que significa tanto ele quanto ela, mas é um pronome neutro, que é usado quando a gente não está se referindo a pessoas, né? Ao invés de usar o don't antes do verbo, nós vamos usar o doesn't antes do verbo.
se lê doesn't, tá bom? E aquele verbo que tinha um S vai perder o S. Ele vai voltar para a forma base, tá bom? Porque o does, que está aqui no does, formando esse doesn't, já tem o S. O S está aqui, ó. Então, a gente faz a terceira pessoa uma vez só. Então, regrinha básica. Usa doesn't antes do verbo e ele perde aquele S que a gente tinha acrescentado. Vamos olhar os exemplos? Olha aqui. He doesn't play tennis. He plays soccer. Vamos dar uma olhada na frase afirmativa primeiro, ó. He, sujeito ele, plays, S no verbo para formar a terceira pessoa do singular no presente. Soccer, he plays soccer. Agora vamos comparar com a frase negativa, ó. He doesn't play tennis. Eu usei o doesn't antes do verbo, né? Para fazer a negativa. E onde está o S do verbo? Ó, o S sumiu. Então, a regra é essa, ó. Eu uso doesn't antes do verbo e ele volta para a forma base, ou seja, ele perde o S que a gente coloca na afirmativa. He doesn't drink soda. He drinks juice. Vamos começar olhando a frase afirmativa, ó. He drinks juice. Observa o S no verbo, porque na afirmativa nós acrescentamos S no verbo na terceira pessoa do singular. Correto? Agora, olha a frase negativa. He doesn't drink soda. Usei o doesn't antes do verbo e ele voltou para a forma base, ou seja, aquele S que havia lá na frase afirmativa, aqui na frase negativa não existe. Então, he doesn't drink soda, he drinks juice. She doesn't watch TV at night. She reads a book. Vamos primeiro olhar a frase afirmativa. Ó. She é o sujeito, terceira pessoa do singular. Então, reads, que é o verbo ler, ganhou um S. She reads a book. Ela lê um livro. E na negativa? She doesn't watch TV at night. Ela não assiste TV à noite. Então, doesn't, porque o sujeito é she, terceira pessoa. Watch não tem S, tá vendo? Então, resumindo, para fazer a negativa, eu coloco don't antes do verbo, se o sujeito não for nem he, nem she, nem it, em nada que equivale a isso, né? Aí, se for I, you, we, they, eu uso don't antes do verbo. E se for he, she, it, eu uso doesn't antes do verbo. E esse verbo vai perder o S. É só isso, gente. Nada mais do que isso. That's all. See you in the next video. Don't forget to subscribe.